Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Esse aqui não é o meu estúdio, ainda não conseguimos encontrar um lugar para fazer o nosso estúdio, mas eu não posso deixar de gravar, então eu estou na casa de um amigo e resolvi improvisar aqui um espaço para poder gravar para vocês, tá? Quando for inaugurar um novo estúdio, vou fazer um vídeo assim bem legal aqui no canal mostrando, mas eu não poderia deixar de trazer alguma novidade, algum vídeo novo aqui no canal. Na sexta-feira eu fiz uma live, mas a internet não ajudou muito, não é? Então acabou que o vídeo ficou travando, mas acho que deu para entender, pelo menos assim, vamos dizer, 85 a 90% do conteúdo que eu gravei na sexta-feira. Hoje nós vamos responder uma pergunta do Augusto e eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar a eles também. Paz e graça, pastor Eliazar. Eu me chamo Augusto, falo de Viana, Espírito Santo. Pastor, lendo o Nisto Cremos e observando alguns estudos com relação à inerrância do texto sagrado, me deparei aqui no Nisto Cremos com a seguinte frase, abre aspas. Nesta palavra, Deus determinou ao homem o conhecimento necessário para a salvação. Pastor, sabe-se que há dois conceitos de inerrância: a inerrância total e a inerrância parcial. Os adventistas do sétimo dia, pastor, creem na inerrância total ou na inerrância parcial do texto sagrado? Você poderia nos explicar, poderia nos falar um pouco sobre esse assunto da inerrância dentro do conceito adventista? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Augusto, por sua pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante sobre inerrância. Você usou as expressões inerrância parcial e inerrância total. Eu prefiro outra nomenclatura. Eu prefiro trabalhar a distinção entre inerrância e infalibilidade, tá certo? Então, eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada traz as respostas para nós. Então, eu gostaria de ler com vocês na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o texto bíblico deixa claro que toda escritura ela é inspirada por Deus. Então, nós adventistas do sétimo dia acreditamos na infalibilidade da Bíblia. A Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. Então, nós não acreditamos que seja necessário qualquer outra literatura para que o ser humano encontre a salvação. Nós acreditamos que na palavra de Deus encontram-se todas as doutrinas que são necessárias para a salvação. Então nós não podemos extrair doutrinas que não estão na palavra de Deus, não podemos criar doutrinas que estão fora da palavra de Deus. Dito isso, acreditando que a Bíblia ela é infalível, de que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos compreender que esta palavra de Deus foi dada a homens e estes homens escreveram conforme as suas palavras. Então nós temos uma expressão bem interessante quando nós falamos sobre hermenêutica, sobre a arte de interpretação da Bíblia, quando nós falamos sobre a inspiração da Bíblia, quando nós falamos sobre o processo de iluminação, todos esses conceitos. Então tem uma palavrinha que é muito interessante chamada theopneustos. E esta palavra em grego, theopneustos significa literalmente soprado por Deus. Soprado por Deus. Então nós acreditamos que Deus ele falou aos profetas através de sonhos, através de visões. Deus usou inclusive os profetas para que eles pudessem fazer uma busca, fazer uma pesquisa para produzir os seus materiais. Por exemplo, o livro de Lucas.
ele foi produzido desta forma. Lucas escreveu o seu evangelho pesquisando. E o Espírito Santo usou Lucas neste processo de busca, de pesquisa. Ele foi perguntando a lendo algum conteúdo de algum apóstolo que já havia escrito, perguntando a pessoas que tiveram um contato direto com Jesus. Então ele produziu o seu evangelho e também o livro de Atos. Tá? Então, o processo de inspiração é um processo muito interessante, porque o Espírito Santo ele capacita o profeta dentro das suas limitações, dentro do seu conhecimento, e você vai notar isso de maneira muito clara quando você faz comparações entre os textos, por exemplo, no Novo Testamento. Os textos que foram escritos em gregos pelo apóstolo Paulo, por Mateus, por Pedro, por exemplo. Pedro, ele era um indivíduo que era pescador. O conhecimento de Pedro para a literatura, para escrever, não era um conhecimento avançado como o de Paulo, por exemplo, que era um rabino, um teólogo, uma pessoa que aprendeu aos pés de Gamaliel, um fariseu de fariseu, como ele se denominava. Então veja, Paulo era um indivíduo que era poliglota. Você vai ver na primeira carta dele aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 16, que ele diz assim: eu falo mais línguas do que todos vós. Uau! Então Paulo ele era um poliglota, ele conseguia falar vários idiomas e ele tinha o domínio da língua grega. Inclusive, Paulo trouxe muitos neologismos. Ou seja, na palavra de Deus nós encontramos, dentro das cartas de Paulo, dos escritos de Paulo, palavras que só ele usou. Você não encontra em nenhuma outra literatura fora da Bíblia e nem na própria Bíblia. Nós chamamos essas expressões que aparecem uma única vez na palavra de Deus de rapax legomenon. Paulo ele era especialista em criar palavras. Ele era um indivíduo que tinha uma habilidade muito grande. O apóstolo Pedro, quando vai se referir aos escritos de Paulo, ele chega a dizer que algumas coisas eram difíceis de entender. Quando você vai estudar a carta de Pedro, você percebe que ela é muito mais simples, um grego muito mais tranquilo para a leitura. É claro, nós que lemos a Bíblia em português não notamos as diferenças, mas uma pessoa que, por exemplo, consegue ler perfeitamente o grego, pega o escrito de Paulo e pega o escrito de Pedro, parece que um é professor e o outro é um aluno tentando escrever. Então, Deus usa o profeta dentro das suas limitações. E dentro destas limitações, há a possibilidade de pequenos... deixa eu ver, colocar uma palavra bem apropriada aqui para não ser mal compreendido. Pequenos equívocos. Por exemplo, você vai no livro de Crônicas e faz o comparativo com o livro de Reis. Quando você compara os dois livros, tinha uma certa quantidade de cavalos, Salomão. Quando você vai no outro, tinha outra quantidade de cavalos. Quando vai dizer que Davi comprou uma terra, diz que foi com uma determinada quantidade. Aí o outro fala de outra quantidade. E às vezes você vai encontrar, por exemplo, no livro de Mateus, e é válido ressaltar que na época dos apóstolos, a época em que a Bíblia foi composta, nós não tínhamos os 66 livros bonitinho, com capítulos e versículos assim. Nós tínhamos rolos, não é? E eu diria que era praticamente impossível uma pessoa ter todo o Antigo Testamento assim na sua casa. Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao conteúdo que nós hoje temos aqui praticamente espalhados no mundo inteiro. Mas naquela época, quando a pessoa tinha um pergaminho do livro de Isaías, o outro tinha do livro de Neemias, um tinha do livro de Gênesis, tinham espalhados e talvez em algum determinado local tivesse todo este conteúdo disponível, mas não era algo simples de você encontrar assim, achei a Bíblia toda aqui, achei todo o Antigo Testamento. Não. Sendo assim, você vai encontrar, por exemplo, aqui no livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 9, por exemplo, quando fala sobre Judas e quando Judas traiu Jesus, e aqui diz assim, 27, verso 9, então se realizou o que o profeta Jeremias disse, tomaram 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro,
segundo o que o Senhor determinou. Então, Mateus ele diz, olha, aqui se cumpriu o que disse o profeta Jeremias. Só que se você ler o livro de Jeremias inteiro, você não vai encontrar essa profecia. Você vai encontrar em Zacarias capítulo 11, versos 12 e 13. Então, esta profecia de que um campo seria vendido com moedas, né, preço de sangue, você vai encontrar em Zacarias, mas o livro de Mateus diz que foi Jeremias. Estes pequenos detalhes não comprometem a salvação, são detalhes que dizem respeito à falha humana e não divina. Deus inspira o profeta vai escrever. O problema é que algumas pessoas pensam assim, Deus ele vai ditando palavra por palavra, e a Bíblia não é um ditado. Lembra quando a gente estava na escola e o professor dizia, hoje é ditado, e ele ia falando as palavras e a gente ia escrevendo, e às vezes a gente atrasava, calma professor, espera aí professor, volta aí. Algumas pessoas pensam que a Bíblia foi dessa forma, foi composta assim, Deus ia falando e o profeta ia escrevendo. Calma aí senhor, tô copiando aqui ainda, calma. Não foi assim. Algumas vezes Deus diz escreve e ele foi ditando e o profeta, e você vai perceber claramente quando Deus diz escreve filho do homem, assim diz o Senhor tal e tal e tal e tal. Você vai perceber. Mas, via de regra, a inspiração era a inspiração do pensamento. Deus dava a inspiração ao profeta e o profeta escrevia com as suas próprias palavras, com o seu conhecimento. Como não tinha a Bíblia assim, como nós temos hoje, para fazer uma busca, não é Jeremias, é Zacarias, deixa eu ver aqui o capítulo, o versículo, ele colocaria, conforme diz o profeta Zacarias, mas ele talvez nem tivesse acesso a todo o Antigo Testamento, ou não lembrasse, não tinha dividido capítulo e versículo, era complicado, e o profeta ia lá escrevendo. Aí ele comete pequenos equívocos. Isso não quer dizer que a Bíblia está cheia de erros, como os críticos pretendem. Então, nós adventistas, nós não acreditamos na inerrância, ou seja, que não teria pequenos erros, falhas humanas, mas nós acreditamos na infalibilidade da palavra de Deus. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Ela foi escrita por homens que tinham as suas limitações, alguns tinham um vocabulário melhor, outros tinham um vocabulário um tanto inferior. Nós tivemos reis, boiadeiros, agricultores, pescadores, teólogos, gente de várias épocas diferentes, e a Bíblia foi composta por estes homens que receberam inspiração, alguns através de visões, através de sonhos. Lucas foi lá e fez uma busca, uma pesquisa, olhou, viu como que deveria ser, compôs o seu livro. Mateus, da mesma forma, andou com Jesus, viu, foi escrevendo aquilo que ele viu, o Espírito Santo foi inspirando a sua mente. Agora, no processo da composição do texto, seres humanos são falhos. Isso, entretanto, repito, não compromete a salvação, não compromete doutrinariamente. Então, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, ela é infalível, as doutrinas que estão ali são um transcrito da vontade e do amor de Deus para nós e devemos obedecer. Agora, esta Bíblia entendemos que foi composta por seres humanos falhos e pecadores, e que na sua própria linguagem, com os seus próprios desafios, eles fizeram o melhor que puderam, inspirados pelo Espírito Santo. Como diz a própria palavra, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a crença que nós temos. Nós não acreditamos na inerrância, mas acreditamos na infalibilidade da palavra de Deus. Espero ter ajudado. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.